você manda tudo pro laboratório para ele fazer a montagem ou você mesmo manda, certo? E você sabe conferir se essa montagem está correta antes de dar o próximo passo, antes de seguir com o seu trabalho? Pois então, tem técnica para você descobrir. Será que a montagem do articulador está certa? Então neste vídeo eu vou mostrar direitinho para você o passo a passo para você fazer a conferência desse articulador, tá bom? Então vem comigo, fica até o final que você vai aprender de uma vez por todas. Então antes de mais nada, antes de te ensinar a fazer essa avaliação da montagem do enceramento, a gente precisa entender qual o tipo de montagem que foi feita. Se foi em MH ou em relação cêntrica. Isso vai depender do tipo de registro que você fez. Porque se é para MH vai ser um registro de mordida e se é para relação cêntrica vai ser um registro oclusal. Se você quiser saber mais sobre os tipos de registro, ao final desse vídeo eu vou deixar linkado aqui para você o vídeo onde eu explico a diferença entre o registro de mordida e o registro oclusal. Combinado? Vejam só, aqui em cima nós temos uma montagem MH e aqui embaixo nós temos uma montagem em relação cêntrica. Vamos iniciar então a conferência? Se você fez uma montagem em MH, o que você precisa ter? Precisa ter isso. Os modelos engrenados, exatamente como fica na boca do paciente. O articulador, ele deve reproduzir, por isso a importância dessa montagem estar correta, ele deve reproduzir exatamente as situações na boca. Se é em MH, máxima intercuspidação. Ele deve estar como se você pegasse os modelos e encaixasse na mão, fechadinhos assim, desta maneira, certo? E se a montagem é RC? Se a montagem é RC, nós temos que ter um ponto de contato em dente posterior. Como eu te disse, o articulador reproduz exatamente o movimento que faz na boca, se ele estiver corretamente montado. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer um registro oclusal depois de uma desprogramação neuromuscular, não é mesmo? Quando a gente vai desprogramando, essa mandíbula vai se reposicionando numa posição de conforto articular e que é mais a posterior, porque para anterior é quando tem o desvio e ele vai para MH, ele toca lá atrás, desvia e vai para frente. Então a gente precisa ter o registro assim, com ponto de contato, um ponto de contato posterior. Se tiver numa situação em que toque primeiro anterior, tá errado. Veja aqui, ó. Veja, aqui os toques estão em anterior, os dentes posteriores estão em desoclusão. Então, houve um erro. Esse erro pode ser em registro ou esse erro pode ser na montagem. Se a montagem é MH, essa situação. Para isso é um passo só, baixou o pino, tem que estar nessa posição. Se não tiver, tá errado. Simples assim. Agora, já para a montagem RC, que é essa montagem aqui de baixo, a gente precisa fazer 2 passos, certo? Então eu vou ensinar agora esses 2 passos para você fazer a conferência de uma montagem em relação cêntrica. Eu quero saber uma coisa, será que nossos vídeos estão certos? Se a montagem está certa, você vai saber hoje, mas será que os nossos vídeos estão certos? Se estiver certo, curte aí e segue o nosso canal. Nós estamos aqui para trazer conteúdo que facilite o seu dia a dia, que melhore seus resultados e evite o erro. Então esse é para evitar o erro total. Não dar o próximo passo, não continuar se a montagem do articulador estiver errada. Vamos lá ver esses 2 passos então. Primeira coisa, a gente precisa estar com o articulador travado. Então essas travinhas laranjas aqui tem que estar travadinha, tá? Nós vamos fazer essa avaliação inicial com esse articulador travado. Se você fez o registro que a gente utiliza, por exemplo, na técnica da resina inabalável, nas nossas reabilitações, esse registro já está tanto em RC como na DVO funcional. Então, quando você tiver com o pino no zero, você está com esse espaço, que vai ser o espaço que vai ser preenchido no enceramento para fazer sua reabilitação. Eles não vão estar tocando ainda. Uma vista interna que só é possível ver assim no articulador, vejam lá que a gente tem só esse toque. E agora, então, vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Aqui nós temos o nosso articulador. Esse articulador é um articulador em que a gente vai realizar o enceramento para a nossa técnica da resina inabalável. Você pode estar usando isso para um outro objetivo. E esse articulador está assim, com esse espaço, que é o espaço da DVO funcional, esse espaço que nós vamos preencher no enceramento, um pouco nos dentes superiores, um pouco nos dentes inferiores, isso tudo foi definido pelo Topes Vision. E então, nós vamos fazer a conferência dessa montagem no articulador para que possa ser feito o enceramento, certo? Então, nós temos que ver que esse articulador, ele esteja com o pino no zero, com esse espaço. Então, a gente, veja lá, a gente vai olhar aqui, vamos ver que esse pino está no zero. E nós temos que estar como? O que a gente combinou? Com o articulador travado. Então, essa aleta laranja vai estar travada tanto de um lado quanto de outro lado. Isso mesmo.
Isso. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos soltar esse pino para a gente chegar àquele primeiro ponto e ter um ponto de contato em dente posterior. Dessa maneira, soltamos o pino, prendemos e deixamos fechar. Veja aí como é que fica, certo? Então, abre e fecha naquela posição. Na posição em que bate só dente posterior. Normalmente só um dente, que é o dente que tem o ponto de contato. Este é o primeiro passo, a gente precisa descobrir se o ponto de contato, existe um ponto de contato prematuro em posterior, não pode estar com o ponto de contato anterior. Se tiver um ponto de contato anterior, a montagem está errada, a gente não vai para o segundo passo. Se tiver o ponto de contato em posterior com o anterior aberto, nós vamos para o segundo passo. Para fazer o segundo passo, a gente precisa destravar essas aletas laranja. Então, nós vamos trabalhar agora com essas aletas destravadas, por quê? Porque a gente quer que haja um deslize. Para que possa deslizar, a gente precisa, então, das aletas destravadas e do pino levantado. E qual é o objetivo aqui? Que ele caia, deslize para a máxima intercuspidação habitual, que a gente tenha todo o engrenamento. Isso mesmo, esse é o objetivo. Por que, Milene? Porque o articulador simula exatamente o que tem na boca. Se a gente tem um ponto de contato prematuro, a gente vai achar uma posição adaptativa, que é a máxima intercuspidação habitual, e vai chegar nessa posição de máximo engrenamento. Então o articulador tem que fazer exatamente isso. Quando está em RC, ele está com o ponto de contato prematuro, soltou as aletas, soltou o pino, ele vai automaticamente para MH e vai ter o máximo engrenamento, ficando com os modelos desse jeitinho, certo? Como se você tivesse feito a montagem em MH. Então, esse é o segundo passo, vamos ver agora no vídeo. Então a gente soltou as aletas laranjas, destravou esse celular, levantou esse pino e a gente vê que o modelo ele desliza e vai para MH. Isso mesmo, tá o pino solto, tá tudo ali e ele chega em MH. Com isso a gente tem a certeza que essa montagem do articulador está correta. Isso é importante que se faça, porque depois você não perde tempo tendo que remontar. Então é importante que você faça essa avaliação do enceramento do seu paciente. Me conte, gostou desse vídeo? Então continua vendo o próximo aqui, onde a gente fala a diferença entre o registro oclusal e o registro de mordida.